Bom, então, pessoal, continuando, né? Os fungos filamentosos, eles são toda a colônia de fungo é chamada então de micélio. Esse micélio é formado por células alongadas, que são denominadas de hifas, e no meio dessas hifas nós vamos encontrar então o que estruturas chamadas de corpos de frutificação. A identificação dos fungos, né, dos gêneros, das espécies, é baseada tanto no tipo de hifa que eles apresentam, no aspecto, quanto na estrutura, no tipo dos corpos de frutificação. Então, no aspecto que os corpos de frutificação apresentam, tá? Então, já um pouquinho mais para frente a gente vai mostrar isso para vocês. Notem que a gente tem uma parte que fica para cima, né? Os fungos são aeróbios, né, gente? Então eles têm uma parte, eles precisam de oxigênio. Esse micélio é chamado de micélio aéreo, e a gente tem uma parte do micélio que ele fica, na verdade, implantado, né, no substrato. Ele fica bem de fixação, né? Ele fica bem fixado, bem próximo bem fixo ao substrato. Muito bem, aqui mostrando dois tipos de hifas, né? A hifa que é septada, lembrando que as hifas são as células alongadas. Essas hifas septadas, nós vemos então esse septo, né, entre elas, e aqui um micélio não septado, também chamado de cenocítico. Aqui não está em português, mas a gente fala hifas septadas e hifas cenocíticas. Nessas duas imagens aqui do lado, a gente consegue ver por microscopia, né, técnicas especiais de preparo, mostrando aqui hifas septadas. Fica uma foto muito bonita, essa aqui preta e branca, e aqui mostrando hifas não septadas, ou seja, inteirinhas, né, ou cenocíticas. Então agora aqui escrito em português bonitinho para vocês, ok? Muito bem. Então a gente tem agora aqui colocando para vocês o aspecto macroscópico, né? Como que a gente enxerga os fungos leveduriformes. Eles têm um aspecto muito parecido com um aspecto bacteriano, né? De bactéria crescendo. Então aqui nós temos a levedura, falando especificamente das leveduras, né? Então, sobre um meio chamado agar saburô, escreve sabouralde, mas se fala saburô. É um agar que contém destrose, então muitas vezes ele é referido como agar saburodestrose. Aqui então é a levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, e o aspecto dela forma essas colônias cremosas com bastante aspecto, assim, fazendo lembrar bastante colônias bacterianas. E aqui um aspecto em microscopia eletrônica dessa mesma Saccharomyces cerevisiae, mostrando aqui então as gêmulas, né, os brotos, né, através do processo de reprodução, né, o processo de reprodução dessa levedura. Aqui a cândida também em meio saburô, um outro tipo de imagem, e aqui mostrando nessa outra imagem à direita um meio muito bacana para a identificação de leveduras, que é chamado meio cromagar levedura. É um meio que, quando a gente quer fazer a identificação de cândida, por exemplo, a gente semeia neste meio, e dependendo da espécie de cândida que estiver presente no seu material clínico, ela vai apresentar uma colônia de determinada coloração. Então, por exemplo, se for Cândida albicans, ela vai apresentar essa coloração esverdeada, azul esverdeada. Se for a Cândida krusei, vai apresentar esse aspecto da colônia meio poroso, com essa coloração rosa. Se for a Cândida tropicalis, esse aspecto mais vinho, né, e brilhante. Então é um meio bastante interessante. Claro que é um meio mais caro, né, do que um meio saburô, né, que também pode ser utilizado. Quando a gente quer identificar, por exemplo, cândida, espécies de cândida,
através do cultivo em meio saburô, a gente também pode, mas serão necessários outros testes. Agora, através do meio cromagar levedura, você já tem um meio mais caro, mas que já te oferece maior antecipação dos resultados, ok? Bom, aqui mostrando a microscopia da levedura, cândida no caso, mostrando então aqui os blastoconídeos, estruturas semelhantes a hifas, mas que não são hifas verdadeiras, são chamadas pseudohifas, e aqui estruturas chamadas de clamidosporos, tá ok? Então, estruturas observadas na microscopia. Aqui, fungos dimórficos na microscopia, alguns exemplos: blastomyces, coccidioides, histoplasma e paracoccidioides, são exemplos de fungos que são dimórficos. Na coluna do meio, nós temos o aspecto, isso aqui é desenho, é representação, né? O aspecto do fungo a 25 graus, ele vai apresentar-se como um fungo filamentoso, e a 37 graus como um fungo leveduriforme. E aqui, nessa imagem, mostrando o aspecto filamentoso a 25 graus, aspecto de bolor, ou filamentoso é a mesma coisa, e aspecto leveduriforme a 37 graus. Aqui em cima do histoplasma capsulatum, nessa foto inferior, aqui à direita, coccidioides e mites, na mesma situação, também um dimórfico térmico com estrutura em bolor a 25 graus e levedura no fígado a 37. Aqui mostrando manifestações clínicas do paracoccidioides, do coccidioides e mites, então mostrando aqui uma região das costas de uma pessoa, essa infecção pulmonar que veio de dentro para fora, então extensão da coccidiomicose pulmonar com placas ulceradas na pele. A contaminação deste indivíduo ocorreu através da inalação dos artroconídeos, que são essas estruturas aqui, que ficam presentes, por exemplo, no solo, Então a pessoa inalou e desenvolveu a coccidiomicose. Aqui o histoplasma capsulatum, mostrando aqui na gengiva uma infecção por este dimórfico térmico também, mostrando aqui nessa foto inferior o aspecto dele em cultura, a parte de cima da colônia, o verso da colônia, a parte de baixo, aqui no fígado e aqui em cultura no microscópio. Sobre a reprodução dos fungos, os fungos apresentam reprodução assexuada e reprodução sexuada, através da formação de diversos tipos de esporos. Os esporos assexuais dos fungos possuem aspectos e nomes específicos. Então, nós temos, de acordo com o tipo de esporo que é formado, a classificação do fungo. Então, nós temos como esporos assexuais em fungos os blastoconídeos, como aqui na letra A, formados a partir do brotamento da célula parental, o que acontece, por exemplo, em leveduras. Conídeo ou conidiosporo, produzidos em cadeias, em estruturas abertas, na extremidade de um conidióforo. Conidióforo é essa região que eu estou passando o apontadorzinho aqui. E os conídeos em si é cada um dessas bolinhas aqui. Esporangiosporo, formado em estrutura fechada, é essa estrutura que eu estou circundando aqui. Artroconídeo ou artrosporo são essas estruturas, tá ok? Aqui. Então, ocorre por fragmentação da hifa septada em células únicas, pequenas e de parede espessa. E o clamidioconídeo ou clamidiosporo, formado por arredondamento e alargamento no interior de uma hifa, como que a gente está apontando aqui.
Além desses esporos assexuais, assexuais significa eles são formados sem haver formação de células femininas e masculinas, mas eles são formados e são estruturas de dispersão e de reprodução do fungo. Além desses, nós temos esporos que são formados a partir da junção de uma célula masculina com uma célula feminina nos fungos. Esses são chamados de esporos sexuais. Nós temos 3 tipos de esporos sexuais nos fungos. Os zigosporos, se vocês olharem aqui onde eu estou apontando, ó, este lado dessa célula aqui é masculino e este lado é feminino. Aqui a mesma coisa com a junção de uma nova célula. Aqui nós temos os ascosporos, todas essas células aqui dentro são chamadas de ascosporos e são esporos sexuais. E aqui nós temos os basidiosporos, que são também esporos sexuais. Cada estrutura dessa aqui que eu estou apontando é um basidiosporo. Esse basidiosporo, ele ocorre também nessas estruturas que a gente conhece aí, como esses cogumelos. Ok? Tudo bem? Vamos então voltar lá para a nossa aula.